E foi assim que eu consegui fidelizar as minhas primeiras pacientes dentro de um método totalmente diferente do convencional. Sejam bem-vindos, eu sou Amanda Fernandes, nutricionista, e aqui nós estamos na live 25 de um projeto de 44 lives para ser feita esse ano. Lá pelo YouTube vocês podem assistir e aqui no Instagram também. Então, vamos ao que interessa, porque eu quero comentar aqui com vocês que uma das minhas maiores questões no consultório é como fazer minha paciente evoluir no tratamento. Sempre acontecia qual problema? Vem para a primeira consulta, só que cai naquela mesmice do vou fazer o plano alimentar depois que eu fizer tudo perfeito, aí eu volto para Nutri. Então, sempre acontece esse tipo de situação no consultório. Então, eu vivenciava essa dor, digamos assim, né, como nutricionista, de forma constante. Então, eu estava sendo uma nutricionista que não conseguia resolver. Por quê? Estava presa numa situação de consultas únicas. E a gente sabe, ou se você não sabe, vai saber agora, que a terapia nutricional para o tratamento do sobrepeso e da obesidade requer um acompanhamento de forma mais assertiva, de forma diretiva. Então, vir para uma consulta única não vai resolver o problema de ninguém. É a mesma coisa de quem precisa usar o aparelho para poder ajustar os dentes ali que usa o aparelho. Quem aqui já usou o aparelho? Eu já. Aqueles aparelhos que incomodam, que doem, né? Que a gente coloca ali nos dentes. Ir para o dentista por uma vez, colocar o aparelho e tirar depois daquele mês, vai alinhar os dentes? Não vai. A gente precisa de ter o quê? Manutenção. A gente precisa voltar ao dentista para poder fazer aquela manutenção no aparelho para a gente conseguir alinhar, né? Assim, então, para o tratamento do sobrepeso e da obesidade é do mesmo jeito. A diferença é que a gente não coloca nenhum aparelho em ninguém. A gente precisa que o nosso paciente venha até nós, né? Venha para a consulta, esteja presente com a gente também é um trabalho mútuo, e ali a gente vai ajustando esses parafusos, a gente vai apertando esses parafusos, que é como aqui nos dentes, né? Quem já usou aparelho de dente vai saber o que eu tô dizendo. Depois coloca uma tal de umas ligas que aperta que só os dentes, que dói pra caramba. Só que a gente quer o quê? Aquele sorriso alinhado, né? Aquele sorriso que os dentes estão ali de forma bem alinhada. Para terapia nutricional ou para qualquer outro tipo de terapia nutricional, né? Aqui eu foco mais para o tratamento de sobrepeso e obesidade. A gente tem que entender qual é um caminho, um passo a passo a ser percorrido. Imagina você chegar no dentista, os dentes todos desalinhados, que era o meu caso na época, já colocar um aparelho e arrochar para que dentro de um mês viesse tudo para o lugar, não ia suportar a pressão. Então, no acompanhamento é da mesma forma. A gente começa só com os ajustes do parafuso, inclusive o dentista me lembra muito bem que só fez colocar o aparelho, não apertou nada. Que era justamente o quê? Para colocar, para encaixar aquele aparelho nos dentes. Aqui, dentro de um plano alimentar, dentro de uma consulta, a gente faz o quê? Ajusta, alinha ali um plano alimentar, algumas orientações iniciais para que a gente consiga encaixar essa terapia na rotina do nosso paciente. Oi, Carla, oi, Rendel, boa noite, que bom que vocês estão aqui no YouTube. Então, a primeira coisa, gente, que eu estava aqui comentando, assim que eu iniciei, era o quê? Eu, Amanda, tinha a dor de nutricionista de ser o quê? Nutricionista de primeira consulta apenas. Veja, pensa, se seu paciente, se você fosse dentista e viesse colocar os aparelhos ali nos dentes, aqueles negócios nos dentes, e viesse só uma vez e não viesse mais, como é que ia ser essa manutenção? Como é que ia ser essa limpeza nesses dentes? Como é que ia ser os ajustes no parafuso? Então, o dentista ele tem o que? Um tempo de acompanhamento até ele dar a alta, né? De tirar de fato os aparelhos, isso mesmo ainda põe uma contenção, que até hoje eu tô usando, né? Até hoje eu tô usando. A live da semana passada é essa, Rendo, não teve semana passada, eu vou sempre ficar avisando. Semana passada teve um imprevisto, digamos assim, e não foi possível fazer. Então, a da semana passada está sendo hoje, tá certo? Agora.
E aí, veja só, fazendo aqui essa analogia com o dentista e o nutricionista. Quando a gente deseja ali, precisa ter um trabalho para perda de peso, né? Então a gente faz o quê? Vem para consulta como se fosse o quê? Colocar esse aparelho. Vou fazendo essa analogia com o dentista, certo? Então vem, coloca aquele aparelho. Apertou algum parafuso o suficiente para chegar no resultado desejado dentro de um mês? Não, pelo menos comigo não foi assim. Passei 2 anos, eu acho, fazendo aquela terapia com o dentista, né? Para poder alinhar os dentes. Aí o que acontece? No meu caso, quando eu ia para o dentista, eu ia de mês em mês para poder fazer manutenção, sempre fazer a limpeza com o dentista, porque fica mais difícil de limpar os dentes com aqueles aparelhos. E na terapia nutricional da mesma forma. A gente precisa voltar ao nutricionista, a gente precisa saber exatamente o que fazer com o paciente. Imagina se você chega no dentista e ele olha para você e diz: eu não sei o que apertar aqui nos seus dentes. Então, assim, cadê o protocolo do dentista? A mesma coisa para o nutricionista. A gente tem que ter um negócio meio forte, né? Mas a gente vai ali desenhando, a gente vai modelando esses protocolos para que a gente consiga evoluir e apertar esses parafusos nem tão forte para não trincar, mas também não deixar frouxo a ponto de não conseguir obter ali e puxar o nosso paciente para ter um resultado. E outra coisa, né? Eu vou fazer essa analogia o tempo todo aqui com o dentista, certo? Com o aparelho. Quando o seu dentista aperta os dentes, quem aqui já fez terapia com o aparelho? Né? Eu fazia graduação na época, tanto é que uma foto minha aí que eu até postei recente, da época da formatura lá, estava eu com o aparelho, mas enfim. Faz o quê? Coloca esse aparelho, a gente não tem como colocar nada assim físico na vida do nosso paciente. A gente realmente precisa dar essas orientações e confiar no processo, confiar no nosso trabalho e também confiar no nosso paciente. Lá, a gente não tem como arrancar aquele aparelho dos dentes, por mais que às vezes dê vontade de arrancar, que dói, né? Mas com o nosso paciente não. E como é que são essa vontade de tirar o aparelho? Seria a vontade do nosso paciente de jogar, né, tudo por água abaixo, de jogar o balde longe, como se diz, chutar o pau da barraca, como se diz. E o que é que significa isso? Vai trazer em efeitos metabólicos o quê? O efeito sanfona. Vai trazer alterações metabólicas de efeito sanfona. Aumenta a quantidade de tecido adiposo, depois diminui, depois aumenta. E essas alterações metabólicas vai fazendo com que o metabolismo fique mais lento. Se fica mais lento, dificulta a perda de peso, né? E isso vai fazendo o que? Aumentando esse grau de inflamação, e aí vem toda uma cascata inflamatória, toda uma cascata de alterações metabólicas, que inclusive alteram o eixo da fome e da saciedade, fazendo com que reduza a sinalização, certo? Dos hormônios para que aumente a saciedade e diminua a fome. Então vai acabando interferindo nesses processos bioquímicos dentro do nosso paciente. Então, se ele não volta para apertar os parafusos, a gente se torna nutricionista de consulta única. E eu tava assim, super saturada disso. Ainda mais que a primeira consulta é, entre aspas, mais trabalhoso para o nutricionista. Pelo menos para mim, é a minha consulta mais longa. É a consulta que eu vou iniciar ali do zero, todo o planejamento para minha paciente. E quando ela vem nas consultas de acompanhamento, é a mesma coisa quando você vai no dentista de quem usa aparelho. Então, à medida que as coisas vão evoluindo, você vai até fazendo com que esses ajustes pareçam não tão doloridos, pareçam que não doam tanto na rotina do teu paciente em mudar a alimentação, em mudar os hábitos alimentares. Então a gente vai fazendo esses ajustes. Inclusive essa semana, no caso sábado, eu enviei um plano alimentar em que eu fiz esses ajustes de café da manhã, de almoço de uma paciente minha. Enviei o plano para ela e no plano eu escrevi quais foram as mudanças, quais foram os ajustes. Porque se eu não deixasse claro, ela não ia saber, porque era algo mais técnico, era algo mais que eu vejo nos cálculos, que eu como Nutri vejo ali na parte interna, mas eu tinha que deixar claro para ela quais foram as mudanças. E aí essas mudanças são questões de estratégias nutricionais. E
Para simplificar aqui, para ilustrar, que estratégias foram essas? Aí eu aumentei o consumo de proteína, aumentei o consumo de fibras, acabei reduzindo ali em percentual na distribuição dos macronutrientes, diminuindo um pouco de carboidrato, que estava tranquilo para reduzir. Ela já está em acompanhamento, isso facilita esse entendimento. Então a gente vai fazendo o quê? Apertando esses parafusos, até que chega uma hora que a gente vai o quê? Colocar aquelas ligas, né? Quem que usou liga aqui, ou quem aí já viu alguém usando aquelas ligas? Parece aquelas ligas de vampiro, né? Que encaixa aqui nos dentes superiores, inferiores. Então, aquilo ali é a tal do arrocha o nó, né? Então, ali a gente vai fazendo o quê? Puxando mais ainda nosso paciente para a autorresponsabilidade e preparando para que possa retirar esses aparelhos e fique só com a contenção. Então, quando eu consegui, eu anotei aqui no meu caderninho, certo? Para não esquecer nada de falar para vocês. Como foi que eu finalmente consegui destravar esse processo? Adianta ir só uma vez para o dentista? Não. A pessoa tem que voltar, né? Geralmente ali de mês em mês para o dentista, vai depender de pessoa para pessoa, até chegar ao ponto de que arrochar ali os parafusos, depois usar liga, depois, enfim, tem vários procedimentos, depende de cada pessoa, até chegar a um ponto de que tá ok, tá, os dentes estão alinhados, a gente retira aquele aparelho e usa a contenção fixa ou móvel, enfim. E o que é essa contenção? É o programa manutenção, que aí no caso eu tenho meu programa nutricional de manutenção. Então, como foi que eu consegui fidelizar minhas pacientes? Foi por meio de um programa nutricional. Eu primeiro comecei com um programa nutricional em partes. Ele era mais rústico, eu fui fazendo um pouco mais de forma intuitiva. As mensagens que eu mandava de acompanhamento eram pelo WhatsApp mesmo, então eu abria ali um Word, escrevia algumas mensagens, colocava a mensagem 1/4, do jeito que eu tô fazendo aqui as lives com vocês, de 25/44, que é essa, eu fazia do mesmo jeito que os pacientes, mas ela era por onde? Pelo WhatsApp, que eu mandava as mensagens. Então, era algo mais rústico mesmo da forma como eu fazia. Só que eu estava fazendo um programa nutricional por partes. Eu não conseguia fazer ele todo. Eu não tinha clareza do que fazer em cada etapa. E quando eu falo clareza do que fazer em cada etapa, eu tô falando de protocolos, eu tô falando de ferramentas, eu tô falando de entender o mapeamento do que a pessoa precisa para poder atingir essa alta nutricional. São coisas que normalmente a gente não vê na graduação. Não sei quem está aí assistindo se tem essa clareza ou se passou por algum professor, por alguma disciplina que dê essa ideia do que fazer em cada consulta ao longo de um processo de acompanhamento. Não sei, polêmicos, né? E aí o que foi que eu comecei a fazer? Pensei, não, eu não posso fragmentar ou entregar meu programa nutricional em partes. Eu preciso deixar ele bem modelado, bem estruturado, para eu poder fazer com que minha paciente evolua nesse tratamento. Então, nesse aqui, ele se chamava Despertar, certo? Eu até tenho um post antigo meu no Instagram que fala sobre como funciona o Despertar e tal. Não excluí, tá, continua lá porque faz parte da minha história, faz parte do quanto eu venho aí evoluindo, né? E aí depois eu fui fazendo o quê? Amadureci o Despertar e criei o programa com 5 consultas. Aí ficou bem legal, só que ficou um negócio meio termo, certo? Porque eu tinha feito primeiro uma parte, certo? E depois eu fiz a segunda emendando. Era literalmente uma emenda. Sabe uma coxa de retalhos? Pronto. O Despertar, ele tava uma espécie de coxa de retalhos. Dava resultado? Dava. Dava certo? Dava. Só que eu estava ficando incomodada com aqueles retalhos, né? Então eu tava falando aqui que nunca na vida, nem nos estágios, para ver de como fazer essa evolução. Por isso que a gente, quando vai para a prática, a gente começa com uma baita insegurança e cometendo vários erros normais, comuns, de praticamente, vou colocar aqui, 98% dos nutricionistas, né? Não posso botar na 100%, que eu não posso falar para todo mundo. Mas de quem eu conheço, de quem eu acompanho, até de mim mesma, eu posso dizer isso, que a gente começa com muita insegurança, a gente começa cometendo muitos erros. Então, lá nesse programa, no Despertar, que foi o meu primeiro programa nutricional, ele tava uma coxa de retalhos. Encaixava? Sim.
As peças se encaixavam, mas eu não estava satisfeita. Dava resultado? Dava. E aí, quando foi esse ano, né, de 2023, em junho, eu comecei, na verdade antes, em abril, maio, por aí eu comecei. Não, eu preciso ajustar esse programa, esse meu programa nutricional, não estou satisfeita com ele. E também começou as minhas pacientes que chegavam aqui nessa segunda parte, que finalizavam as 5 consultas, chegavam e disseram assim, Amanda, ok, e agora eu faço o quê? Você ainda tem um outro acompanhamento para mim? Você tem algo que eu possa continuar? É como se elas estivessem pedindo a contenção, sabe, para manutenção. Então é como se eu retirasse o aparelho, porque elas não precisam mais usar aquele aparelho, digamos assim, só que elas estavam se sentindo soltas e faltava uma contenção, né? Se for comparar aqui com o dentista, que é o que eu estou fazendo desde o início. Então pensei, tá na hora de eu reformular esse programa aqui e pensar em como fazer essa manutenção, em como fazer um programa de manutenção, como se fosse essa contenção que a gente usa. Então aqui eu comecei a estruturar o meu novo programa nutricional, que é o que eu tenho falado mais ultimamente, que eu tenho postado mais recentemente sobre ele, que é o Auroras, certo? Auroras. E é só aqui, gente, no programa nutricional que foi que eu comecei realmente a fidelizar minhas pacientes. Mas não um programa nutricional, entre aspas, de qualquer jeito. Ah, tá aqui um programa de 5 consultas, e aí você paga um preço X, vem para consulta de tanto em tanto tempo. Não foi isso. Desde aqui mesmo, dessa coxa de retalhos, eu já tinha uma história, eu já comentei com algumas lives, em alguns momentos já comentei por aqui, de que eu fazia o quê? No despertar, era a estrutura da vida da borboleta, de plantar o jardim, tinha uma conexão realmente. Só que eu comecei a sentir que preciso amadurecer isso. Assim como eu estou amadurecendo, a Amanda está amadurecendo, meu programa nutricional também precisa amadurecer. E por aqui comecei a perceber e mudei o nome, mudei a estrutura, mudei o formato, porque ele era em linhas retas e o processo de emagrecimento não são linhas retas. Tem altos e baixos. Vai ter ali momentos excelentes do paciente com resultados maravilhosos, principalmente quando a gente está trabalhando, atendendo mulheres, e vai ter momentos de baixa, né? De baixo no sentido assim, não consegui fazer, não consegui ter os resultados que eu gostaria, acabei descontando na comida. Então, são momentos de quê? Vamos, né? A gente tá falando assim de altos e baixos, então seria esse momento de baixo. Então, aqui nesse programa, eu comecei a entender exatamente que tipo de ferramenta eu poderia e deveria trabalhar em cada momento. Não adianta apertar os parafusos para que os dentes, né, trinquem. Então a gente vai apertando esses parafusos aos poucos, até a gente alinhar todas essas estratégias, até a gente alinhar todo esse planejamento nutricional para que possa remover esses aparelhos e usar a contenção. Então, dentro dos programas, já desde o Despertar e do Auroras, eu fui amadurecendo o quê? O storytelling, certo? Que é o quê? Uma narrativa, algo que eu deixe, que eu consiga explicar para minha paciente o que significa cada fase, o que significa cada etapa, porque é só um plano alimentar. Não vai fazer sentido. Aí vai ser só mais um plano alimentar que vai para onde? Para a gaveta. Vai ser só mais um plano alimentar que não vai bater ali, né? Bater no sentido assim, no bom sentido, não vai bater bem ali com uma pessoa. Então, o que é esse storytelling? É uma narrativa. É a história da novela, a história da série que a gente já comentou por aqui. Vocês que estão aqui me assistindo, sei que já assistiram essa live ao vivo comigo. Então, ali no Despertar, o quê? Borboleta, jardim, esse tipo de coisa. E no Auroras eu fui buscar algo que eu gosto muito, que eu acho muito bonito, e eu queria algo que fosse, assim, totalmente diferente do convencional, que praticamente, assim, impossível alguém ter igual, qualquer coisa semelhante, e eu vim trazer o fenômeno da aurora. Então, eu trago ciclos, fui pesquisar artigos de fato científicos sobre o tema, artigos de física, enfim, mas para trazer o quê? Nomes que remetessem a esse contexto do fenômeno da aurora boreal e austral. E veja só, a boreal, acabei descobrindo
que ele é esse fenômeno, certo? Acontece lá no Polo Norte. E a austral, que eu não sabia que tinha essa, eu pensava que era tudo igual, mas não é, acontece no sul. E quando a gente fala para alguém, se oriente, se norteie, a gente está querendo dizer o que para aquela pessoa? Que ela tome os primeiros passos no prumo do que ela quer, do que ela deseja, do que ela precisa executar. Então foi daí que eu pensei, vou criar então o programa Auroras Boreal, porque acontece aonde? No norte. E se é o norte, é como uma bússola, é como um caminho ali a ser percorrido. Então meu programa de acompanhamento nutricional, que é como se fosse o aparelho nos dentes, é o boreal. E aqui dentro do boreal, ele segue a alma do despertar, que estava uma colcha de retalhos. Só que aí eu fui fazendo o quê? Aprimorando, mudei os nomes das ferramentas, criei ferramentas novas, criei missões novas. Os nomes são voltados para a Aurora, tem a ver com o fenômeno, e ali eu vou explicando cada fase, cada etapa, conforme o fenômeno da Aurora, para poder trazer o quê? Essa história, esse contexto, para que a minha paciente internalize aquela informação e não apenas jogar um conteúdo técnico de nutrição. Como é isso ou deixa de comer isso? Não. Eu venho trazendo um contexto, venho trazendo uma narrativa, um storytelling para poder envolver minha paciente para que ela seja protagonista do processo de emagrecimento dela. Porque se ela não assumir essa posição, se ela não assume esse lugar dela, vai tudo por água abaixo. Eu não tenho como fazer por minha paciente. Eu tenho como ajudá-la, eu tenho como guiá-la, eu tenho como ser um guia, uma mentora, um nutricionista, enfim, como que ela desejar imaginar. Mas quem precisa assumir esse papel é ela. Então é por isso que eu coloco a minha paciente como centro da atenção. Não sou eu como nutricionista, é ela a protagonista do processo. E dentro da Aurora, quem é o protagonista desse fenômeno da natureza? É o Sol. Então, quando eu a coloco como o Sol, como centro do próprio universo dela, as coisas mudam. Pode ter certeza que daqui a um mês vocês vão lembrar dessa minha explicação. Se eu perguntar quem é o fenômeno, quem é o centro da atenção da Aurora, vocês vão lembrar, é o Sol. Então, quando eu trago um contexto, quando eu trago uma narrativa, quando eu trago uma história para o processo da perda de peso, ela internaliza muito mais fácil e vai fazendo com que evolua nesse processo. E cada ciclo do Auroras tem um nome, então ela entende que está evoluindo, ela está saindo de um nível para o outro. Então isso dá o sentido de que estou apertando os parafusos. E por trás disso tudo que tem a bioquímica, tem a bioquímica de alimentos, tem o comportamento alimentar, no caso a bioquímica do metabolismo, né? Do metabolismo, dos alimentos e o comportamento alimentar, que são os 3 pilares do que eu trabalho como nutricionista. E para a minha paciente, ela enxerga o quê? Uma história. É como se ela enxergasse uma narrativa. Isso deixa as coisas bem mais tranquilas e muito mais leves de serem levadas. Vixe, nossa, fui um pouco redundante, leves de serem levadas, mas acho que vocês entenderam, hein? Pois é. Eu tô lendo aqui um comentário aqui no YouTube. Exatamente, o despertar ele tava assim uma gambiarra do bem. Mas a gente só consegue melhorar alguma coisa, a gente só consegue aprimorar algo depois que a gente tem ali a coxa de retalhos, quando a gente tem uma gambiarra do bem. Porque ali a gente vai lapidando e entendendo. Inclusive, quando eu fui mudar o meu programa nutricional, a história dele, quando eu fui mudar ali, quando eu fui fazer esses ajustes, eu fui falar com minhas pacientes no WhatsApp, perguntar a elas o que é que elas mais gostavam dentro do despertar, o que elas viam que poderia melhorar, e eu fui coletando essas informações. Tanto eu perguntei pelo WhatsApp, quanto eu fui perguntando nas próprias consultas, porque o feedback delas é o que me dava um norte, certo? Para eu poder recriar o meu programa de uma forma muito mais criativa, de uma forma mais lúdica e de uma forma que envolvesse mais as minhas pacientes. Um exemplo
Um exemplo bem prático do que elas comentaram para mim, do que poderia ser melhorado. Uma delas disse assim: ah, Amanda, o áudio dos vídeos, que aqui nessa Gambiarra do Bem, eu já tinha alguns vídeos gravados, que explicava cada missão. E uma das minhas auroras, né, já vou falando assim, comentou comigo: ah, Amanda, o áudio é um pouco baixo. Eu já aumento o volume do celular, coloco um fone, mas às vezes eu não consigo te ouvir tão bem nos áudios. Então, isso é um feedback para a gente poder o quê? Melhorar. Feedback não é só o que tá ruim, não é só coisas negativas, são pontos para a gente poder ajustar. Então, dessa outra vez que eu fui gravar todas as missões que eu gravei em julho, se eu não me engano, eu já fui com mais atenção a essa questão do áudio, do vídeo, do áudio, já deixei mais simples, então ali eu fui pegando as coisas que elas disseram que gostaram e as coisas que elas deram toque de como poderia ser melhor, como o áudio, por exemplo, que é super importante, e fui fazendo esses ajustes. Só que aqui, o que acontece? Lembra que eu comentei que lá no despertar elas chegavam no final e ficavam assim: e agora eu vou para onde? Preciso de uma manutenção. Então foi aí que, quando eu fui criar o meu storytelling, eu pensei: vou colocar a aurora austral então, porque acontece aonde? No sul. Então é como se fosse uma viagem. Ela primeiro tem o norte, depois ela vai para o sul, digamos assim. Então esse aqui é um programa de acompanhamento. Então são consultas mais espaçadas, é um volume menor. Contudo, ela tem todo o aporte meu ali, tem todo o suporte meu ali entre consultas, comissões para ela poder executar. E ali eu vou trazendo o quê? Elementos novos. Então, cada consulta é única. Tem uma base? Tem. A base ali é igual, todo o alicerce vai ser igual em todos os protocolos. Contudo, nenhuma consulta é igual à outra. Nenhuma missão é igual à outra. Nenhum nome de nenhuma missão é igual à outra. Ao todo aqui, se eu não me engano, são 19 ou são 20 missões. E ali, cada uma dessas missões, que no caso é uma por semana, eu vou fazendo o quê? Tem um contexto, tem um nome, e eu vou explicando de forma mais simples, mais didática possível, para que ela vá colocando em prática cada ponto desse tratamento. Então, é como se a minha própria paciente fosse a responsável por ajustar os parafusos a cada semana. Nas consultas, eu que aprumo, né? E ajusto ali com ela, só que entre as consultas semanalmente a gente vai se falando, tem um grupo no WhatsApp com elas e a gente vai o que? Apertando esses parafusos, a gente vai verificando. Então foi assim que eu finalmente consegui deixar de ser a nutricionista de consulta única e trazer o que? Minha paciente para entender esse acompanhamento, para entender esse programa. Na verdade, esse aqui é o de manutenção, de acompanhamento é esse, quem tá no YouTube tá vendo, e esse aqui é o de manutenção, certo? Escrevi aqui trocado. Mas a manutenção não deixa de ser um acompanhamento de toda forma, né? Então foi assim que eu fui conseguindo trazer essa vitalização. Amanda, diferente, é algo um pouco mais desafiador pra gente como Nutri, mas aqui quando eu olho, me dá uma tranquilidade tão grande de saber que o quanto ela precisar, eu tenho ali pelo menos 9 meses de acompanhamento para a mesma pessoa, com consultas diferentes, com missões diferentes, só que todas vão precisar desses 9 meses de acompanhamento de perto? Não. Vai ter umas que vai precisar menos, tem outras que vai precisar de mais. Então, tem pacientes que estão comigo há 2, 3 anos. Então, tudo isso vai, o quê? Mudando, vai modificando conforme cada pessoa. Mas de eu ter isso daqui dentro desse contexto do programa nutricional, com uma história que eu gosto de falar, que é conforme esse fenômeno aqui, isso me dá muito mais tranquilidade e fidelização das minhas pacientes. Isso me ajuda demais, porque se ela não tem resultado, se a minha paciente não tem resultado, significa que eu também não tenho. E aí vai ser mais uma nutricionista que ela foi e não resolveu o problema dela.
Então é isso que faz a diferença. Eu vejo que essa questão de colocar essa narrativa, de colocar um acompanhamento, a manutenção, de entender esse passo a passo, de fazer esses ajustes no plano alimentar, de trazer ferramentas novas, de buscar uma importante ali para o paciente, uma coisa de cada vez, como se diz, um passo de cada vez, é quem vai fazendo essa diferença nesse acompanhamento. Eita, que falo demais, hein? E aí, minha gente, faz sentido as coisas que eu venho falando aqui para vocês? Em suma, vou resumir aqui, certo? Qual era a minha dor como nutricionista? Ser nutricionista de consulta única. Isso não vai dar resultado no processo de perda de peso. Qual foi a solução que eu encontrei? Saber fazer um acompanhamento. No início era a tal da gambiarra do bem, como o Rendel comentou, só que eu comecei a ficar incomodada e querer evoluir meu programa nutricional. E a outra problema, digamos assim, é que faltava um acompanhamento de fase de manutenção. Por mais que eu desse alta nutricional, eu precisava ainda manter um contato com minha paciente de certa forma, eu ainda preciso fazer isso. Então foi aí que eu vou reformular meu programa. Reformulei toda a história, reformulei todo o contexto, tem um Excel lá todo organizado de quais são as fases, quais são as missões, quais são os nomes, o porquê, qual é o link do YouTube, que no caso são vídeos privados para elas. Então, assim, foi todo remodelado a ponto de que deixar uma história, uma narrativa fácil e simples de entender para que ela sinta a evolução no processo, para ela não achar que está sempre no ponto zero, sempre na estaca zero. Não, vai evoluindo no tratamento, porque o peso na balança é super importante, mas não é o único fator que vai determinar um sucesso ou insucesso no tratamento. Vai ter itens que a gente vai avaliando ao longo do processo de comportamento, avaliação da composição corporal, tudo isso vai fazendo a diferença nesse processo, inclusive de mentalidade até, de mudanças ali, de como entender sobre os alimentos, de como fazer ali uma refeição, por mais que coloque algum alimento que não é considerado tão saudável, mas saiba fazer um jogo para que possa continuar a consumir. Um exemplo bem prático é a questão dos doces. Meus pacientes adoram docinho e eu também adoro um chocolate, inclusive, é meu doce predileto. Só que a gente faz o piado, mas a gente tem como fazer essa evolução no tratamento sem deixar de lado as comidas que mais gosta e ajustando essas estratégias. Uma vez que minha paciente aprende a fazer essa distribuição, né, de alimentos, isso vai fazendo com que ela crie mais autonomia das suas escolhas alimentares, fazendo com que chegue a um ponto que ela não precise mais de mim. Ela já sabe guiar-se no próprio processo. Ali é o quê? Alta nutricional, só uma manutenção, voltar a cada tanto tempo, aí vai depender de cada uma, de cada necessidade, e ali a gente vai cada vez espaçando mais as consultas, e assim a gente vai evoluindo. Era isso aqui que eu queria trazer para vocês nessa live 25. Na próxima semana tem live, já está programada, já está ali planejada, certo? Às 20 horas e 15 minutos aqui neste mesmo local. Próxima semana teremos também, eu só esqueci agora o título, mas já está salvo lá. Já está salvo lá de qual que vai ser o tema, certo? E aí, você que está assistindo ao vivo aqui, Carla, Henry, o pessoal que passou por aqui, Keila, Márcia, Tainara, Tayane, Jailma, Lidiane, Grazi, quem tiver passado por aqui, quem tiver assistido essa live aqui ao vivo, manda uma mensagem depois, ou se você estiver assistindo gravado por acaso, deixa uma mensagem aí comentando qual foi a principal, digamos assim, insight, qual foi a principal sacada. Se você é nutricionista ou estudante de nutrição, qual foi a principal sacada que você teve daqui? E se você não é nutricionista, não é estudante de nutrição, conta pra mim qual foi a coisa que mais fez sentido pra você. Vou ficar super feliz de saber o que foi que você pensou. Carla, vou esperar uma mensagem sua lá no direct comentando. Eu quero uma coisa que você, assim, nossa, isso aqui marcou. É isso que eu quero saber, certo? Então,
Muito obrigada por terem estado aqui comigo. E vamos com força, porque tem muita coisa ainda pela frente e vamos seguir. Obrigada, gente. Boa noite e até a próxima live.